Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 21. Acho que hoje é a primeira vez que eu vou pregar algo sobre a lei. Eu gosto de pregar muito sobre Jesus, gosto de pregar muito sobre o tempo da igreja, mas não posso pregar só o que eu gosto, preciso pregar o que é preciso. Então, em pé, em reverência à palavra de Deus, Levítico é o terceiro livro da Bíblia? Terceiro, Gênesis, Êxodo, Levítico. Eu estava confundindo com Levítico ou Números, é o terceiro. Levítico, é bem no comecinho da sua Bíblia, capítulo 21, nós leremos dos versículos 17 a 23, leia bem atentamente, não se espante com a leitura e depois você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Então lá, no terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 21, a partir do versículo 17, Deus nos falou o seguinte: fala a Arão dizendo, ninguém da tua descendência nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como o homem cego, o coxo, o de nariz chato, o de membro demasiadamente comprido, ou o homem que tiver quebrado o pé, ou mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da tua descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, e não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel. Eu fui infiel à minha leitura aqui, eu li até o 24, né? Falei que era até o 23. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, é sabido de nós, e se não é sabido, passa a ser sabido a partir de agora, que as coisas do Antigo Testamento referem-se literalmente e exatamente a Israel, somente a Israel e aos judeus. Tiago, o Antigo Testamento não foi escrito para a igreja? Literalmente não. Literalmente ele foi escrito a Israel. Porém, nós somos filhos de Abraão pela fé. E o Senhor Jesus era um judeu. Portanto, tudo que foi dito a Israel também nos alcança, porém de forma figurada e simbólica. Assim como que as ordenanças e as leis eram sombra das coisas que se tornaram reais na graça, também esse texto que nós lemos, por mais estranho que pareça, no caráter do nosso Deus, fala como sombra daquilo que na realidade nós temos que ser como igreja. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos olhar para essa santificação, para essa exigência que Deus faz com relação aos seus sacerdotes e compreendermos a nossa postura diante de Deus. Na lei sacerdotal do Antigo Testamento, nós observamos uma série de deficiências que eram inaceitáveis para o sacerdote possuí-las. Claro que a consumação da obra de Cristo, tais ordenanças perderam seu efeito literal sobre a igreja. Hoje, todo cristão é um sacerdote. Na verdade, nós temos um duplo ministério. Nós somos reis e sacerdotes. Nós temos um sacerdócio real. O que no Antigo Testamento não era verdadeiro. Se alguém fosse da tribo de Levi, aos quais foi destinado o sacerdócio, ele não poderia exercer governo. E se alguém fosse da tribo de Judá, da onde o próprio Jacó abençoou o seu filho Judá com a bênção do cetro, ele poderia exercer o governo, no caso aqui, monárquico, rei, mas não o sacerdócio. Não o sacerdócio. Nós vemos essa falha gravíssima na vida de Saul. Saul, diante de uma batalha, ele era líder. E o que ele dissesse era lei. Ele mandava matar e ele mandava prender e mandava soltar. Saul era rei, ele julgava e ordenava, mas ele não era sacerdote.
Mas ele não podia descer a batalha sem antes oferecer um sacrifício a Deus, sem antes oferecer uma oferta a Deus. Ele não podia descer porque esse era o trato de Deus com o seu povo naquela batalha. Porém, Deus atrasou propositalmente o profeta Samuel, que era profeta e sacerdote, mas não rei. Deus atrasou propositalmente o profeta Samuel e disse: olha, Samuel, eu vou te mostrar que eu já tenho rejeitado Saul. E Samuel se demora, e Saul oferece sacrifício, e quando Samuel se chega diante de Saul, ele fala: Saul, como você é tolo, porque hoje Deus confirmaria o teu reino sobre Israel, mas agora ele tem te rejeitado. Nós não devemos nos precipitar. Mas nós, que somos cristãos, temos esse duplo ministério, reis e sacerdotes. Nós prestamos o serviço a Deus e temos a autoridade, somos os seus procuradores na terra. Nós temos o dever de prestar o serviço de culto e a proclamação. Nós somos a sua autoridade religiosa e somos a sua autoridade civil no que diz respeito ao Evangelho. Como somos todos sacerdotes, vamos esquecer agora o nosso ministério real, vamos nos preocupar com o sacerdócio. Nós não podemos ser imperfeitos espiritualmente. Para servir no altar de Cristo, eu não posso ter nenhuma deformidade. Mas como não é no sentido literal, ela é no sentido espiritual, então. As 12 deficiências são um tipo de deformidade espirituais. Então são elas. Primeiro, a cegueira. Ela nos fala de conversão legítima. Uma pessoa só poderá servir bem a Cristo e conduzir aos outros no caminho da salvação se tiver sido os seus olhos espirituais abertos. Abra aí em Mateus 15, 14. Eu vou ler aqui com um pouco de dinâmica, porque nós leremos muitos textos. Não vou voltar até o final desse sermão para o texto de Levítico, só vou voltar lá no finalzinho. Nós leremos Mateus 15, no versículo 14, em que nós vemos o seguinte: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Isso Jesus disse a respeito dos fariseus, dos doutores da lei. Muito embora eles dominassem a lei e o status religioso da sua época, eles eram cegos. E Jesus disse: não se incomode, disse aos seus discípulos, não se incomode com esses religiosos, porque eles nada mais são do que cegos. Eles dependem muito mais de vocês do que vocês deles. Deixe-os, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Nós vemos isso expresso de uma forma física, porque ainda no tempo dos apóstolos, as maravilhas eram muito mais abundantes para que se confirmassem todas as profecias a respeito da igreja. Hoje, como toda a doutrina já foi dita, Deus não cessou de fazer milagres e maravilhas. Porém, os milagres e maravilhas não são para convencer ninguém. Ninguém é convencido por um milagre. Aquele que não quer ser convencido, ele dirá que o milagre é fajuto. Ele dirá que o milagre é ilusionismo. Os milagres hoje vêm para aqueles que necessitam com urgência. Nos dias dos apóstolos, os milagres vinham para aqueles que necessitavam, mas eles também vinham para que testificassem como sinais de que os apóstolos estavam exercendo tudo aquilo que já dantes havia sido profetizado a respeito deles. Por isso nós vemos isso na vida de Paulo. Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, o texto que narra a sua conversão diz que ele vê uma grande luz e ouve a voz do Senhor Jesus. Ele cai cego, meio morto no chão, e Jesus diz para ele: Saulo, Saulo. Ele diz: quem és, Senhor? Ele diz: por que me persegue? Perdão, e agora que Saulo diz: quem é, Senhor? Ele diz: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Porque Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. E a Bíblia diz, vou parafrasear tudo aqui para ficar mais simples. A Bíblia diz que Saulo, então, é orientado nessa visão pelo Senhor Jesus. Não é bem visão, né? É mais uma audição, porque ele estava cego. Essa visão pelo Senhor Jesus para ser levado a um servo de Deus que o aguardava. Esse servo de Deus pôs as mãos sobre os olhos de Saulo e caíram como que umas escamas que causava aquela cegueira física. Isso tem que acontecer na nossa vida espiritualmente.
toda a falsa religiosidade, todo o misticismo, sabe? O sincretismo religioso daquela nossa velha concepção de religiosidade tem que cair. Isso só pode acontecer se eu tiver uma conversão legítima. Muitas, acho que a maioria das religiões ocidentais carregam a Bíblia debaixo do braço. Nem por isso elas têm seus olhos abertos. Conversão legítima. Sem eu me converter, eu não posso servir a Cristo, não posso conduzir as outras pessoas. É o princípio, parte daí. Isso é a cegueira que o sacerdote não podia ter. Ele não podia levar um boi no altar para ser sacrificado se ele não enxergasse o altar. Ele não poderia colocar os pães sobre a mesa da proposição se ele não enxergasse os pães. E nem poderia acender as lâmpadas do candelabro se ele não enxergasse a luz. Por isso o sacerdote não podia ser cego. Por isso nós não podemos ser cegos para sermos sacerdotes. Precisamos de uma conversão legítima, antes de tudo e qualquer coisa. Segunda deficiência. Aqui o texto diz defeito, irmãos, mas é porque o texto de João Ferreira de Almeida é um texto um tanto quanto arcaico, do século XIX, em que o termo defeito não era tão pejorativo quanto é para nós. Por isso eu vou usar o termo deficiência aqui no sermão. A segunda deficiência, portanto, é o coxo. Coxo fala de inconstância, ser manco. O cristão deve ser perseverante nos trabalhos do reino de Deus. Ele deve poder caminhar em direção ao alvo para o prêmio de Deus em Cristo. Irmãos, e não confundam o prêmio de Deus em Cristo como prosperidade financeira, mas apenas como satisfação pessoal. Você não precisa ter muito dinheiro para se sentir satisfeito. Muito dinheiro talvez não te traga satisfação, mas Deus te trará satisfação até mesmo com pouco dinheiro. Quando eu digo que nós devemos perseverar para obter o nosso prêmio de Deus em Cristo, eu estou dizendo a respeito da satisfação pessoal. Lá em Atos 3, nós lemos a respeito da cura de um coxo que estava na Porta Formosa. Mais uma vez, nós devemos olhar para esse texto literalmente. Era um homem coxo conhecido de muitos. Ele não estava ali enganando a ninguém. E ele estava sentado no templo, na porta que se chama Formosa. E o que nós vemos? Pedro e João se chegam no templo, e esse homem estende a mão para eles, esperando receber algo deles, uma esmola. Mas eles dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele, dando a mão ao coxo, levanta o coxo, que num salto se levanta e entra no templo, louvando e adorando. Aquele coxo, irmão, não precisaria mais esmolar. Agora ele poderia trabalhar. Agora ele poderia ser independente dos homens. O crente não pode ser uma pessoa inconstante, que volta e meia depende da ajuda, do apoio das outras pessoas. Eu preciso contar com o apoio das outras pessoas, eu preciso ser um apoio para as outras pessoas, vocês devem contar com o apoio do pastor, o pastor deve contar com o apoio da igreja, mas não devo depender. O coxo depende do apoio das outras pessoas. O manco depende da ajuda dos outros. O que Deus quer nos fazer é nos dar firmeza, é nos dar constância para não sermos dependentes. A terceira deformidade que nós não podemos ter: nariz chato, ou na tradução RA, rosto deformado, diz respeito à falsidade. O crente deve ser uma pessoa íntegra, de uma só palavra, que não dá lugar à falsidade. Ele é sim, sim, não, não. E sim, sim, não, não, não significa que eu devo bater o pé no meu sim. E que devo bater o pé no meu não. Não quer dizer que eu não posso voltar atrás das minhas decisões equivocadas. Uma vez que eu disse sim, devo permanecer no sim. E uma vez que disse não, devo permanecer no não.
Não é isso que sim, sim, não, não quer dizer. Quer dizer que o sim de Deus é o meu sim. Eu digo sim para aquelas coisas que são sim na Escritura. Eu digo não para as coisas que são não na Escritura. Esse é o meu sim, sim, não, não. Eu não posso ter 2 pesos, 2 medidas. Eu não posso aferir de uma maneira sobre a sua vida, medir com uma régua sobre a sua vida o seu sim e o seu não, e sobre a minha vida uma outra régua enganosa, cheia de porquês, de talvez, de poréns, de mas. Não posso ter 2 pesos, 2 medidas. A Bíblia diz, balança enganosa é abominação para o Senhor. E as pessoas pensam que isso fala apenas de desonestidade no trabalho. Sim, o texto literalmente fala de desonestidade no trabalho. Mas qualquer balança enganosa nos meus relacionamentos é abominável ao Senhor. E a respeito disso, o Salmo 15 nos ilustra perfeitamente como tem que ser a postura do crente que não age com falsidade, que não tem o rosto deformado pela falsidade. Salmo 15 diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o reprovável ou réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e com dano seu, contudo, não muda. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, juros indevidos, nem recebe peitas, propinas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quem faz isso nunca passará provações? Sim ou não? Quem faz isso nunca passará tribulações? Não. Passará provações, passará tribulações, mas nunca será abalado. As pessoas rejeitam. As pessoas, nós cristãos, nós adultos, nós maduros, quando vemos uma pessoa de rosto deformado, olhamos de uma maneira impressionados. Se nós vemos uma pessoa com a queimadura no rosto, com uma deformidade facial, nós olhamos com ela de um jeito estranho. Nós não queremos parecer, Não queremos parecer que estamos desprezando nem nada disso, mas nós crescemos desde pequenininho, olhando só os Smurfs lá, azulzinhos, bonitinhos, Só os desenhos animados, todos perfeitos, só os ursinhos carinhosos, soltando coraçõezinhos em sua barriga. E quando nós crescemos, nós achamos que o mundo é assim, que todo mundo tem todos os dentes na boca, que todo mundo tem a barba bem feitinha. Quando nós encontramos uma pessoa que por um acaso foi acidentada ou nasceu com alguma deformidade facial, embora nós sabemos que isso não infere de maneira nenhuma no seu caráter, nós evitamos cruzar olhares, não porque nós não queremos olhar olho no olho, mas porque talvez nós tenhamos medo de estar ofendendo a pessoa. Aquela pessoa que é desonesta, que anda na falsidade, ela vai ser evitada. Porque cedo ou tarde isso vai estar estampado na sua cara. Cedo ou tarde outras pessoas vão estar dizendo da sua falsidade e as pessoas já se achegarão a você com essa repulsa. Cristão deve ser Salmo 15. Sim, sim, não, não. O sim de Deus é o meu sim, o não de Deus é o meu não. Quarta deformidade, quarta deficiência. Membros demasiadamente compridos, ou gigantismo. E gigantismo fala do quê, meu irmão? Soberba. Gigantismo fala de altivez, de soberba. A soberba é de longe o pecado mais aborrecido por Deus. A soberba é mais aborrecida por Deus do que o homicídio, mais aborrecida por Deus do que o adultério, do que a mentira. A soberba é o pecado mais aborrecido por Deus. Esse foi o pecado de Satanás. Todos os reis e profetas que rejeitaram a Deus no passado pecaram o mesmo pecado de Satanás. Eles se acharam autônomos, altivos, independentes de Deus. Como Deus, ou nos seus corações, maiores que Deus. Veja o exemplo de Faraó. Por que Deus endureceu? Não foi o coração de Faraó que se endureceu ante Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. Porque Faraó era um Deus para os egípcios.
Faraó era altivo, Faraó era soberbo. Os reis que se ensoberbeceram foram abatidos. Veja o exemplo de Nabucodonosor. Aquele texto que nós lemos figurando Satanás, que fala, como caíste dos céus, estrela da manhã. Ezequiel, obrigado Marcos. Jeremias fala do rei de Tiro. Ezequiel fala de Nabucodonosor. Como caíste dos céus, estrela da manhã, ou Lúcifer, como nós chamamos ele. Porque disseste contigo, subirei ao trono de Deus, subirei sobre as estrelas de Deus e me assentarei no trono do Altíssimo. Ali, nós interpretamos como uma figura de Satanás. Mas ali, Ezequiel censurava literalmente a vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia, imperador da Babilônia. Porque ele, por ter conquistado as estrelas de Deus, os reinos de Israel, Davi era a estrela de Deus, por ele ter conquistado o trono das estrelas, ele achou que ele poderia se chegar no trono do Altíssimo. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Acabou no quintal de casa, comendo grama com os bois. Nabucodonosor acabou no quintal da sua casa, comendo grama com os bois. A altivez é abominável ao Senhor. Provérbios 16, o versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Irmão, todo mundo que bate no peito se acha autônomo, independente da aprovação divina, cedo ou tarde, é mais provável que cedo caia. Pôncio Pilatos, diante de Jesus, fala assim: você não tem a consciência de que eu tenho o poder de te mandar ser crucificado, mas também tenho o poder de te mandar soltarem, e eles lá fora não podem contra a minha autoridade. Diga algo em sua defesa para que eu te solte. Jesus disse: nenhuma autoridade teria sido te dada se do alto não tivesse vindo antes. A altivez é a rejeição de Deus. Veja o contraste com as palavras de João Batista. João Batista era profeta. João Batista era admirado pelo povo. João Batista era reverenciado como a autoridade direta de Deus pelo povo. Contudo, num dado momento do seu ministério, ele disse: importa que agora diminua eu e ele cresça. Siga-o, obedeçam-no. Agora, o vosso mestre é ele. Vocês agora são discípulos dele. Ele é maior do que eu, porque ele é antes de mim. Eu não sou digno de desamarrar-lhe as sandálias. Quinta deficiência, pé quebrado. Fala outra vez da dependência. Enquanto o coxo fala da inconstância, eu posso estar em pé, mas volta e meia estou inconstante. O pé quebrado fala da dependência. Embora o cristão deva respeitar a sua liderança, ele não pode se tornar dependente dos pastores e obreiros de Deus. Um cristão firmado deve ter a capacidade de ter uma vida de oração, estudo bíblico, boas obras, sem que seja o tempo todo cobrado pelas pessoas ao seu redor. Jesus disse: quando tiverem feito tudo o que eu vos mandar, todo o vosso trabalho, olhai e dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas a nossa obrigação. Existem centenas de pessoas que são assim no seu dia a dia. Isso faz parte de um temperamento. Geralmente as pessoas que têm o temperamento fleumático, no outro sermão que nós discutiremos a respeito do fruto do Espírito, trarei alguma coisa sobre temperança. Nós veremos que no temperamento dos fleumáticos, geralmente eles são pessoas contidas, que são muito prestativas, são muito bondosas, porém são fechados para si mesmos. Eles precisam ser empurrados, precisa do motor de partida, precisa de um 220 a toda hora. Mas na espiritualidade, nem o temperamento fleumático pode ser uma desculpa para minha dependência. Eu preciso bolar meios, ferramentas de adquirir intimidade genuína, independência na minha espiritualidade, no meu relacionamento com Deus. Nós estávamos discutindo hoje pela manhã, na aula de escola bíblica, no discipulado, e eu disse para os irmãos a respeito de bolar ferramentas
para que a sua vida de oração e leitura bíblica sejam efetivas, sejam eficazes. Irmão, eu não vou nem aqui entrar no mérito se o cristão tem ou não que ter uma vida de oração e leitura bíblica. Tem que ter, e ponto final. Do pastor ao novo convertido. E não posso dizer que o novo convertido mais do que o pastor, ou que o pastor mais do que o novo convertido. O novo convertido por suas razões, de ser novo, de ser bebê, de precisar de leite racional. E o pastor por ter a responsabilidade de servir isso, de edificar a vida dos irmãos. Nós precisamos ser independentes dos homens. Dependentes de Deus, mas independentes dos homens. Sexta deficiência, mão quebrada, fala do desleixo, fala da desídia, fala do relaxo. Pessoas que fazem as coisas para Deus de qualquer maneira ou por obrigação. Salmo 90, versículos 17. Seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Deus espera obras de nós. Ele nos salvou sem elas, mas Ele espera de nós obras. Espera de nós feitos, para que o nome dEle seja glorificado. Para que eu faço obras? Para que eu pratico bem? Para que eu faço boas ações? Jesus falou, eu não posso esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Vocês cristãos estão em evidência. Não podem ser escondido a sua profissão de fé diante dos homens. E você deve suprir as expectativas desses homens. Ninguém acende uma candeia, uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto, mas a coloca num velador para que dê luz a todos que estão no cômodo, na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Deus precisa confirmar as obras da minha mão. Eu não posso fazer as coisas para Deus com desídia, com relaxo, com desleixo, com pouco caso. Vai fazer o seu serviço no seu trabalho com pouco caso. Você é demitido. Não, Deus não vai te demitir porque Ele não é seu patrão, Ele é seu pai. Mas você não terá os mesmos benefícios do filho prestativo. Há uma parábola de 2 filhos que iam trabalhar na vinha. Ao primeiro o pai disse, filho, vai me ajudar hoje na vinha? Ah, pai, não vou não. E o pai saiu entristecido. Depois ele chegou ao segundo e disse, filho, vai ajudar o pai na vinha? Ele disse, eu vou, mas não foi. O primeiro, arrependido, foi. Qual deles agradou mais o pai? Aquele que a princípio disse não, mas depois arrependido foi. Nós precisamos servir a Deus. Ele espera serviço de nós. Sétima deficiência, sétima deformidade espiritual. Corcunda. Corcunda fala de oprimido. Isso diz respeito a algum cativeiro, vício, pecado ou males da alma que trazem infelicidade e sentimentos de culpa para a vida da pessoa. Esses males têm raízes no mundo espiritual. Quando nós nos sentimos oprimidos, encurvados diante de nós mesmos, das pessoas ou de Deus, nós devemos procurar as raízes desses males no mundo espiritual. Abra comigo em Lucas 13. Nós vamos ler dos versículos 11 ao 16 para entendermos a questão da corcunda, do encurvamento, da opressão. Lucas 13, de 11 a 16. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao principal da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há de trabalhar, que é necessário. Neste, pois, vinde para ser curado, e não no dia do sábado.
Respondeu-lhes, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprendeste da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Nós precisamos nos desprender das nossas opressões. Olha, irmão, falar de grilhões é algo muito sério, porque não há grilhões sobre as nossas vidas. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele disse assim, ó, levou cativo o cativeiro. Jesus levou cativo o cativeiro. O que significa isso? O cativeiro é uma gaiola. E você estava dentro da gaiola. Jesus abriu a porta da gaiola, te pôs para fora e não deixou a gaiola ali para que você se metesse nela outra vez. Ele levou a gaiola embora. Ele levou presa consigo a gaiola que te prendia. Mas talvez a irmã Salete e a Thaís vão entender o que eu estou dizendo. Se você pegar um molinho, amarrá-lo a essa cadeira de plástico, ele vai ficar aí o tempo todo. Porque ele acha que aquela corda o prende. Ele não sabe que se ele andar, ele arrasta a cadeira. A não ser que por um acidente ele o faça, talvez por medo ele se espante, ele vai achar que ele está preso. É isso que Satanás te faz quando você é oprimido pelo medo e pela culpa pelo pecado. Você está livre por Jesus, porque ele levou o cativo o cativeiro. Ele levou o poste que te prendia nessa corda. E agora Satanás te amarra a uma cadeira e te põe a culpa pelo seu pecado, pelo seu erro, e você acredita nele. Você precisa sair dessa opressão. O crente não pode ser um corcunda, um oprimido, amarrado, atado à acusação do diabo. Oitava deficiência, nanice, ou o anão. Fala de meninice. O sacerdote anão não podia alcançar o altar do Senhor para oferecer os holocaustos. São pessoas que não alcançam maturidade espiritual. São caracterizadas por uma moral infantil. Fazem birras, têm ciúmes, invejas dos demais que crescem. Paulo chama esses crentes de meninos. Na Epístola aos Hebreus, o capítulo 6, é um capítulo muito complicado, que se você não ler ele na íntegra, não ler o livro de Hebreus na íntegra, você pode ter um conceito errado a respeito de salvação. Mas no livro de Hebreus, capítulo 6, o escritor começa dizendo: deixando os rudimentos de Cristo, prossigamos a perfeição. Isso significa que eu devo deixar as coisas de Cristo para trás? Não, muito pelo contrário. Eu devo deixar essa pré-escola, eu devo deixar esse maternal, eu devo ingressar numa substância mais sólida, eu devo ingressar num conteúdo mais aferido, mais adequado das coisas de Deus na minha vida. Talvez se você está quantos se lembram daquele sermão que eu preguei a respeito das fases da vida espiritual, que vão desde a gestação no evangelismo até a glorificação no arrebatamento, você vai lembrar que uma delas era maturidade, era crescimento. Eu primeiro precisava me alimentar, leite racional, é o beabá, é a papinha, é o discipulado, é aquilo que só o pastor pode me oferecer, porque eu sou um bebê, não sei me alimentar sozinho, mas depois de uma certa condição, de uma certa fortificação, eu preciso criar maturidade, eu preciso sair do rudimento e entrar definitivamente na graduação. Nós não podemos ser anões, não podemos ser meninos o tempo todo. Há um obstáculo muito grande entre tantos que há para o crescimento de uma igreja. Um deles é a meninice dos membros. Quantas igrejas talvez você também conheceu, em que quando chega uma nova pessoa, chegam novos irmãos, e o pastor, ou o líder de escola bíblica, ou o líder de jovens quando há, ou a líder do grupo de mulheres quando há, precisam demandar uma atenção maior, precisam demandar um cuidado maior com aquela alma, aquela melhor amiga, aquele melhor amigo, aquele coroinha do pastor, começa a se sentir diminuído, começa a perder o capricho naquilo que ele tinha,
começa a fazer as coisas para ser visto pelos homens. Isso está repleto nas igrejas, irmãos. Nem eu, se não for vigilante e sóbrio, estou livre disso. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E ele disse isso para quem? Para Pedro. Pedro não vigiou, dali a pouco cortou, decepou a orelha de Malco. Não vigiou, dali a pouco negou Jesus 3 vezes. E aí o próprio Pedro posteriormente escreve, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao derredor de vós, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Eu, Pedro, estou falando da minha própria experiência. Não podemos ser anões, não podemos ser meninos, não podemos tolerar meninices. Precisamos chamar o irmão no canto, com amor, com carinho, sabendo que ele é um menino, uma criança, ir embora nesse corpo adulto e falar como se fala a uma criança. E se você é menino, amadureça. 9ª deficiência, belida no olho ou visão distorcida. Pessoa que tem visão limitada às coisas terrenas. Gênesis 13, 10, 11 e 12. Gênesis, fica facinho de achar aí na sua Bíblia. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 13, de 10 a 12. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Irmãos, Ló só viu aquilo que estava diante dos seus olhos, só viu a grande oportunidade, só viu a prosperidade daquela terra, só viu a terra fértil que estava diante de si, mas não viu a prostituição, o caráter das pessoas que habitavam ali. Muitos crentes têm visões distorcidas das coisas. Muitos crentes estão como Sansão e não são capazes de notar as armadilhas, os ardis de Satanás. Sansão tinha a promessa, Sansão tinha o cumprimento da promessa de Deus. A promessa não dependia dele, a promessa foi feita a ele, não foi feito a ele, foi feito a Israel no seio da sua mãe. E dizia respeito a ele, Deus tinha amor pela sua palavra, pelo seu nome, antes de tudo e qualquer coisa. Porém, Sansão certamente foi instruído desde o seu nascimento, do seu nazireado, das suas responsabilidades diante de Deus, mas não deu ouvidos. Você pensa que Sansão só pecou quando se entregou, quando confiou em Dalila e teve as suas tranças cortadas? Esse foi a gota d'água. Esse foi o desfecho das tantas desobediências que ele teve. Primeiro, ele era nazireu. Ele deveria ser santo, mas ele era provocador. Ele queima a seara dos filisteus. Ele arranca os portões de Gade. Ele era nazireu, o nazireu não podia tocar nenhum defunto, nenhum corpo. Mesmo que tivesse meio morto, como nós explicamos na parábola do bom samaritano, eles evitavam tocar o desmaiado, porque ele poderia estar morto e assim ficar contaminado. Mas o nazireu não poderia tocar em defunto em hipótese alguma. Porém, ele vai a uma jornada distante até Gaza e ele briga com o leão, mata o leão, larga o leão morto no caminho. Na volta, depois de alguns dias, coisa não é da noite pro dia, depois de alguns dias, algumas abelhas fizeram uma colmeia na ossada do leão. E ele voltando muito cansado e faminto dessa viagem para Gaza, pega do favo de mel que estava sobre o esqueleto do leão e come. E contamina-se por ter tocado no esqueleto do leão. Ele casa-se com uma filisteia, não poderia casar-se com uma mulher que não fosse israelita.
Ele se embebeda no dia do seu casamento, ele não poderia beber sequer suco de uva, nada que fosse da vide, nem chupar uvas. Depois ele se prostitui com Dalila, ele não poderia prostituir-se com relações sexuais ilícitas. E por fim ele entrega o seu coração a Dalila, o coração dele deveria ser de Deus. E cortar o cabelo dele foi só a gota d'água. E nós sabemos. Ele teve os olhos furados, foi posto para girar na roda com os animais, foi chacoteado, não é chicoteado não, virou motivo de chacota, virou motivo de opróbrio e virou o bobo da corte. Mas como é Deus quem tinha um compromisso com a sua própria palavra, com a sua própria promessa a Israel, ele alcançou redenção na sua morte. Porque a Bíblia diz que naquele dia, arrependido, nos filmes, nós vemos que ele volta a ficar cabeludo porque ficou na prisão, barbudo, e todo mundo fala, olha, ele ficou forte de novo porque o cabelo cresceu de novo. Não foi isso, não. Ele ali, no templo de Dagon, diante dos filisteus, havia mais de 1000, porque ele havia matado 1000 usando a mandíbula de um jumento, e o texto diz que naquele dia ele matou mais do que em toda a sua vida filisteus. Ele se debruça sobre as colunas do templo e diz, Senhor, esforça-me mais essa vez, morra eu com os filisteus. E ele mata todos aqueles filisteus incircuncisos, inimigos do povo de Deus, mas é ceifada a sua vida também. Não queira pagar esse preço, meu irmão. Não queira pagar esse preço por ter a visão distorcida, por ver as coisas apenas do modo terreno, ver apenas as coisas que estão diante dos seus olhos, ver grandes oportunidades que podem ser armadilhas e cair de boca sem antes consultar a Deus, ou desanimar diante de uma terra seca, sem saber que Deus pode fazer dali um manancial da vida. Não dirija a sua vida pelas aparências, pela visão distorcida. Coloque os óculos das Escrituras. Veja as coisas do ponto de vista bíblico. Paulo escreve, não olhando nós para as coisas que são terrenas, porque as terrenas são passageiras, mas as celestiais, porque as celestiais são eternas, porque a nossa leve e momentânea tribulação, mesmo que for um câncer, mesmo que for um diagnóstico de AIDS, ela é leve e momentânea. A nossa leve e momentânea tribulação, mesmo que seja um divórcio, mesmo que seja uma viuvez, ela é leve e momentânea, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória muito excelente. 10ª deficiência, sarna. Sarna fala de mau humor, de comichão. Sarna fala de incômodo emocional. Pessoas mal-humoradas não são receptivas, não são hospitaleiras, harmoniosas e tendem com isso a afastar recém-chegados. Um líder jamais deve ser mal-humorado, pois isso fará dele uma pessoa indesejada. Nós precisamos ser pessoas temperadas. Mas nós não podemos ser ríspidos, não podemos ser uma pedra fria. Nós precisamos ser árvore frondosa. Nós precisamos ter conteúdo, fibra, firmeza, mas precisamos ter vida. Precisamos dar fruto, precisamos ser viçosos. A sarna fala do mau humor. Provérbios 15. Provérbios 15 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 99,9%, e eu já estou dando um chute lá em cima, lá no ângulo, estou chutando 99,9% mesmo. Das discussões começam com uma frase maldita e mal interpretada. 99,9% das discussões em qualquer situação, relacionamento, emprego, vizinhança, amizade, entre irmãos, começa por uma frase mal falada e uma frase mal interpretada. E depois ela requer retratação. Depois nós ficamos arrependidos. Depois nós dizemos, não deveria ter feito aquilo. Mas porque eu não dei a resposta branda, porque eu dei a resposta dura, a palavra dura, então eu incitei o mal. Eu ateei fogo na ira. Impinge. A 11ª, impinge. Impinge é a fraqueza. A impinge são pequenas erupções cutâneas que estão ligadas às doenças no fígado e no sangue.
elas são ligadas à anemia e à fraqueza, à indisposição física. A raiz da impinge não é na pele, não é uma alergia, não é uma sarna. A impinge, ela é uma manifestação de uma fraqueza, de uma anemia. O crente deve ter disposição e ânimo, tanto físico quanto espiritual. Por que vem a anemia sobre mim? Porque não durmo bem, porque não como bem, porque não me exercito. Por que vem a anemia espiritual, a fraqueza espiritual? Porque não descanso no Senhor, porque não me alimento da palavra e porque não exercito a comunhão com os irmãos. Eu preciso ter as três coisas, senão eu vou... Existem pessoas que nem sabem que são anêmicos, porque são visivelmente saudáveis, mas fazem um exame de sangue e descobrem a anemia. Tem muito crente, irmão, que ele é um crente visivelmente exemplar. Todo mundo só tem expectativas positivas dele, mas ele é fraco. No seu íntimo ele só chora, no seu íntimo ele só se desanima, só se desespera. Nós não podemos ser fracos, nós precisamos ter ânimo. Jesus disse que desde João Batista para cá, o reino de Deus é tomado pelo esforço. Nós precisamos nos esforçar, precisamos nos empenhar. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, 31, 7. Já nas últimas instruções acerca do que aquele povo deveria preparar-se para entrar na terra prometida, nós lemos o seguinte, Deuteronômio 31, 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te, anima-te com este povo, que entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais, aos teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Tem ânimo, esforça-te. Depois Moisés morre, e no capítulo 1 de Josué, Deus chama particularmente Josué e fala, Josué, meu servo Moisés é morto, e agora é contigo. Vamos nos esforçar e nos animar. Irmão, não posso desanimar diante da tribulação, não posso me enfraquecer diante da tribulação. Paulo disse, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. 12ª e última fala de testículo quebrado. Testículo quebrado fala de infertilidade. Há alguns que têm esterilidade espiritual. Crentes infrutíferos, incapazes de ganhar almas. Não sente o desejo de testemunhar, consolar e evangelizar os perdidos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus deixou escrito, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Deus quer que sejamos frutíferos. Deus quer que sejamos férteis, que nos multipliquemos, que geremos mais vidas. Irmãos, sinceramente, diz-se que somos 30% da população brasileira de evangélicos. Eu não acredito nisso, porque se nós fôssemos 30% da população brasileira, nós teríamos elegido governantes melhores em todas as áreas, não só no âmbito nacional, estadual ou municipal, mas teríamos governos perfeitos no Brasil. Porque escolheríamos pessoas tementes a Deus, pelo menos no currículo. Estou falando isso? Sim, estamos em ano de eleição. Sim, eu tenho responsabilidade como formador de opinião de te orientar, mas vou deixar isso mais para outubro. Aliás, mais para setembro, né? Final de setembro. Nós disse que somos 30% da população brasileira. Se isso fosse verdade, caberia a cada crente ganhar outras 2 pessoas não crentes para Jesus e seríamos 100% da população. Mas não é isso. Nós não somos 30% da população evangélica. Eu
tenho cá para mim que crente brasileiro está na faixa dos 10%. Crente no Brasil está na faixa dos 10%. Evangélico, acho que até passa dos 30%. Deve estar beirando os 35%. Mas um evangelho prostituído de prosperidade, de confissão positiva, de materialismo, isso não é um evangelho genuíno. Evangelho genuíno é o evangelho do amor, da graça, do perdão, da reconciliação, da evangelização. Evangelho genuíno é difícil. É difícil de ser um crente genuíno. Para ser um crente genuíno é preciso ser frutífero. É preciso dar fruto. Senão Deus corta. Isso não diz respeito à perda de salvação, mas à perda da vida terrena. Uma árvore inútil é cortada. Para que eu vou ter uma árvore que não dá fruto no meu quintal? Eu corto e aproveito aquele espaço para uma árvore frutífera. Para que um crente, desculpa a expressão, inútil vai ficar servindo na face da terra, logo Deus ceifa? Precisamos ser férteis. Determine algo na sua vida. Determine ganhar uma alma por ano. Você ainda tem tempo. Nós ainda estamos na metade do ano. Nós estamos findando o meio do ano. Estamos entrando na reta final, mas você ainda tem pelo menos 5 meses para ganhar uma alma para Jesus. Ponha isso como meta para sigo. Ponha como meta diante de Deus ganhar uma alma. Seja um colega de trabalho, seja um familiar, seja um vizinho, mas eu quero trazer essa pessoa para a igreja, eu quero conquistar a alma dela para Jesus, eu quero compartilhar as minhas experiências de fé com ela e que ela seja uma crente também. Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar a essa alma para que ela seja uma crente. Não importa se é aqui na Missão Batista Plenitude ou se é lá na Assembleia de Deus, não vem ao caso essa questão em si. Mas a questão de influenciar pessoas, de não ser estéril, não ser morto, não ser um zumbi na face da terra. Diante de todos esses problemas a serem evitados, diante de todas essas deformidades, deficiências, nós devemos detectar quais são as nossas. Buscar cura. Cura física, emocional, espiritual, pois o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas dores Ele levou sobre si. Isso, literalmente, nós temos direito à cura pelo sacrifício de Jesus, mas muito mais espiritualmente. Nenhuma dessas deformidades devem dominar, deveriam sequer constar na vida do crente. Nem a falsa conversão, nem a inconstância, nem a falsidade, nem a soberba, nem a dependência, nem o relaxo, nem a opressão, nem as meninices, nem visão distorcida ou mau humor, nem fraqueza ou infertilidade. O crente deve ser espiritualmente perfeito, como perfeito é o seu Senhor, porque senão ele não servirá da maneira adequada. Amém? Graças a Deus. Ciro, coloque.